Oi, eu sou a Luísa, sou artista visual e professora de artes, e hoje eu vou ensinar uma linha do tempo da história da arte bem legalzinha. Vou deixar aqui para vocês tirarem um print, mas também é legal que aqueles que quiserem fazer no físico, dá para cortar uma folha sulfite no meio, colar ela assim de ladinho para ficar bem compridinha assim na horizontal. Mas o que vocês precisam saber? A história da arte é dividida em 5 grandes partes: a pré-história, a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A pré-história aconteceu de 30.000 a.C. até mais ou menos 4.000 a.C., foi quando a escrita foi inventada. Então, nós temos 3 movimentos dentro da pré-história, que é o Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, o Neolítico, que é a Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais, né? Mas em alguns momentos vocês podem encontrar também Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, depende um pouco da didática do material, mas o Mesolítico não costuma aparecer tanto, tá, pessoal? Depois, a Antiguidade, também conhecida como Idade Antiga, ela tem o Egito, a Grécia e a Roma. Lembrando que a Roma buscou muito, bebeu muito da fonte da arte grega, então por muitas vezes a gente vai encontrar nos textos como o termo arte greco-romana, certo? Porque uma deu continuidade para a outra, eles estavam muito pertinhos ali geograficamente e a religião também era bem parecida, então eles foram se adaptando. Depois, em 476, a gente teve a queda do Império Romano Ocidental e começamos a Idade Média. Tem alguns livros que falam que a Idade Média foi a Idade das Trevas, para favorecer a Idade Moderna depois, que vem com o Renascimento, que a gente vai falar disso. Mas eu, particularmente, não concordo com essa terminologia, porque a Idade Média teve um grande avanço para as artes, principalmente voltado para a parte da igreja. Então, fica aí a seu critério, mas eu, particularmente, acho que é uma terminologia não muito feliz de ser usada, mas é que pode aparecer, né? Então, a gente tem a arte bizantina, que tem todos os mosaicos, enfim, o românico e o gótico. Cuidado para não confundir românico com romantismo, que a gente vai ver depois na Idade Moderna, tá? Eles são estilos bem diferentes, apesar da palavra ser parecida. Depois, em 1453, aconteceu a queda do Império Romano Oriental. Então, oficialmente, a gente tem a Idade Moderna. Aí no século XVI aconteceu o Renascimento e o Maneirismo, que é ou também o Proto-Barroco. O Maneirismo, pessoal, não costuma aparecer muito, tá? Mas é bom a gente ter esse nome pontuado, porque caso apareça, vocês sabem o que é, certo? Mas o Renascimento, aqui começa uma coisa muito interessante, porque na história da arte sempre tem uma intercalação de movimentos. Então, por exemplo, a Grécia e a Roma tinham o seu ideal de perfeição. Aí o Renascimento veio e retomou aquilo que a Grécia e a Roma trazia. Então, por isso que chama Renascimento, é o renascimento da perfeição, dos cálculos, do número áureo, enfim. Então ele fez essa retomada. Por isso que chama Renascimento. Depois, no século XVII, veio o Barroco. E o Barroco veio justamente para quebrar tudo que o Renascimento estava falando. Então, ele falou assim, não tem nada a ver isso daí, é de outro jeito. Então, ele fez do outro jeito. Aí, no século XVIII, veio o Rococó, que é o Barroco um pouquinho mais incrementado, né? Bem parecido com o que a Roma fez com a Grécia, o Rococó fez com o Barroco. E aí, depois veio a Revolução Francesa. Só que aí, ainda no século XVIII, né, depois do Rococó, da Revolução Francesa, veio o neoclassicismo. E o que é o neoclassicismo, gente? É a retomada do Renascimento. Ai, que novidade! E aí depois começaram a ver movimentos mais rápidos, assim, né? O que a gente chama de ismos. Então, depois do neoclassicismo veio o romantismo. E aí no século XIX tivemos o realismo. E na segunda metade, Art Nouveau, que também andou junto com a Art Deco, mas Art Nouveau costuma aparecer mais do que Art Deco. O impressionismo, o pós-impressionismo. E aí depois, já na idade contemporânea, a partir do século XX, a gente teve muitas outras
ismos que a gente fala, né? Então teve expressionismo, fauvismo, cubismo, dadaísmo, futurismo, abstracionismo, surrealismo, e a partir da segunda metade temos pop art, construtivismo russo, muitas outras coisas. Na idade contemporânea, a gente tem a arte contemporânea. Então, o que está acontecendo, teoricamente, faz parte da arte contemporânea. Por exemplo, hoje, aquele evento que aconteceu, né, recentemente do cara que vendeu uma banana com uma fita durex prateada. Isso daí é arte contemporânea. Por quê? A gente ainda está vivendo isso. A gente vai conseguir nomear especificamente, em termos históricos, o que está acontecendo só daqui 50 anos. Porque enquanto a gente está no meio do furacão, a gente não consegue ter clareza de todos os aspectos, né, que envolvem esse movimento. Mas então, vocês perceberam que no print tem uma linha na parte de cima. Porque a gente consegue relacionar o que estava acontecendo na história da arte do Brasil enquanto estava acontecendo na história da arte europeia. Então, vamos voltar lá. Por 1500, antes dos portugueses chegarem aqui, estava acontecendo a arte indígena, né? Só a arte indígena. Com Santarém e Marajoara, que são dois lugares muito importantes. Mas aí era mais para a parte de cerâmica, de arte plumária, que a gente fala, né? Depois, com os portugueses, a gente tem a arte colonial, o barroco, né? Que aí são influências dos jesuítas e dos holandeses. Depois, ali mais ou menos por volta do século XVIII, nós temos o academicismo e o impressionismo. Porque aí começaram a se instalar as faculdades, né? A primeira faculdade de Belas Artes aqui no Brasil era a Academia Imperial, que hoje faz parte da UFRJ. E também teve a missão artística francesa para o Brasil, quando o Debré veio. Então, tudo isso aconteceu, e a partir do século XX, que é a nossa idade contemporânea, foi que as coisas começaram a acontecer com mais atividade. Então, nós tivemos a chegada da arte moderna no Brasil, em 1913. Depois, a gente teve a exposição da Anita Malfatti, em 1917. E a Semana de Arte Moderna, em 1922. Pessoal, eu queria que vocês prestassem atenção. O barroco brasileiro é um barroco tardio em relação ao barroco europeu. Lembra que naquela época não tinha internet? Então, não dava pra gente acontecer as coisas ao mesmo tempo. Para chegar aqui no Brasil, demorava alguns meses, porque eles vinham de navio. Então, o estilo barroco demorou para acontecer. Consequentemente, tudo que veio depois também demorou para acontecer. A arte moderna na Europa começou antes. A nossa arte moderna começou depois, porque nós nos desenvolvemos depois. Então, por isso que na idade contemporânea nós temos arte moderna, mas a arte moderna acaba ali. O que vem depois já é arte contemporânea. Então, é muito importante que vocês tomem cuidado com essa terminologia, porque pode aparecer pegadinha e também pode confundir a cabeça de vocês, porque a idade moderna é uma coisa, a arte moderna é outra coisa, idade contemporânea é outra coisa e arte contemporânea é outra coisa, tá? Fiquem atentos. Eu sempre gosto dessa linha do tempo da história da arte, porque dá para você visualizar racionalmente tudo que estava acontecendo. Por mais que os movimentos foram se repetindo com o passar do tempo, características foram se repetindo, mas se você pôr na ponta do lápis, é muito simples de entender. E você entendendo isso, você consegue entender melhor literatura, entender melhor história. E por mais que artes não tenha muitas questões no vestibular, tem 5 mais ou menos, são 5 questões que te dão um respiro, sabe? Se você consegue fazer com confiança, você continua a prova com muito mais segurança. Sem contar que 5 questões te colocam na frente de muitas pessoas, né, na hora de fazer a conta do vestibular. Então, é uma matéria que eu considero fácil, né? Lógico, eu sou formada na área, mas suspeita para falar. Mas eu acredito no ensino sem complicações. Eu acredito que dá pra gente simplificar e isso pode ajudar vocês nesse nível de ser mais 5 questões que vocês estão tranquilos, sabe, para fazer. Enfim, a última coisa que eu queria pontuar é que enquanto tudo isso estava acontecendo na Europa e no Brasil, consequentemente, o resto do mundo também estava produzindo arte, tá?
mesmo antes da gente começar a produzir arte aqui. Então, o Japão tem uma produção de arte enorme, a Rússia, os próprios povos indígenas do resto do mundo. Não deixem que isso povoe a cabeça de vocês, no sentido assim, eu tô tão bitolado estudando história da arte europeia, que aí eu esqueço que Art Nouveau, por exemplo, pode ter tido influência das gravuras japonesas. O próprio Van Gogh teve influência das gravuras japonesas. O Picasso, no cubismo, teve influência das artes africanas, da construção de máscaras que eles faziam. Não tenham essa cabeça fechada, no quadradinho. Porque a gente acaba estudando, lógico, mais história da arte europeia, porque é o que cobra no vestibular, né? E arte brasileira. Mas o mundo estava acontecendo. A criatividade, desde a pré-história, antes da escrita existir, a criatividade já estava solta, já estava dominando a cabeça do homem. Então, não tenham essa inocência de achar que só isso que aconteceu, tá bom? Bom, essa foi a nossa primeira aula de introdução à história da arte. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha meta é postar aqui toda semana um vídeo sobre um desses movimentos, né? Para ficar mais claro para vocês, lógico. Eu não vou substituir nenhum material didático, mas o meu intuito é, como algumas escolas não têm mais aula de artes para o terceiro colegial, ou, né, a gente sabe que nem todo professor é um bom professor, eu estou aqui disponibilizando o meu conhecimento para ajudar vocês, né? Porque eu acredito no ensino sincero de artes, tá legal? Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aula.